Pessoal, tudo bem? Mais uma aula então. Agora, para finalizar a parte de projeto de LUTs ativados, vamos ver a parte de consumo de oxigênio, sistemas de aeração para esse tipo de tanques, né? Vamos ver algumas imagens, vai ficar bem interessante para você tentar entender como é que eu insiro o ar nesse tipo de reator. O primeiro passo que a gente faz é calcular o nosso consumo de oxigênio. Então a gente sabe que o nosso consumo de oxigênio é basicamente função da minha matéria orgânica que foi removida, assim como a gente calculou para a lagoa aerada. Então vamos lá. Então meu consumo de oxigênio, vamos colocar aqui. Consumo de oxigênio. Esse consumo ele vai ser, então vamos calcular uma massa de oxigênio que vai ser consumida. Ela vai ser basicamente um coeficiente A que multiplica CS0 menos CS, ou seja, o que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. É o que eu estou falando aqui, ó. É uma demanda de oxigênio que o sistema vai ter. Então isso aqui é uma demanda de oxigênio vezes esse coeficiente, o coeficiente que ajusta essa equação, que torna mais próxima o valor real de consumo de oxigênio. Tudo isso mais uma parcela da minha biomassa que, mesmo sem querer, vamos dizer assim, né, vai acabar sendo oxidado nesse reator. É aquilo, a gente sabe que o lodo ele sai ativo, mas uma parte não tem jeito. Uma pequena parcela não tem jeito, acaba saindo, sendo oxidada via aeróbio. E a gente tem esse B, então, que é um outro coeficiente. Tudo tabelado. Então, o A é 0,52, o B é igual a 0,12. A menos 1, né? Unidade. Dia menos 1. Então, muito simples. Eu sei o que entra, eu sei o que sai, eu sei o CX, eu sei o volume, calculo a massa de oxigênio. Então, essa parte está muito simples. Não tem muito segredo. Aí sempre verificar bem as unidades, tá? Pra gente não errar em unidade, não deixar escapar uma unidade. E como é que a gente fornece o oxigênio para esses reatores, pessoal? A gente viu para sistemas de lagoas aeradores mecânicos, né? Aerador superficial de alta rotação. Para esse tipo de sistema, a gente tem outro tipo de aeração. Normalmente são tanques retangulares que a gente usa sistema distribuído por difusores. Então vou mostrar algumas imagens para vocês. Olha que interessante. Então é como se a gente pegasse um tanque, colocasse na superfície aqui no nível do solo, né, do terreno, um soprador de ar, e esse ar fosse injetado para o fundo desse nosso reator, e aqui no fundo fosse instalado o que a gente chama de difusores. Tá certo? E esses difusores são todos esses disquinhos que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Todos eles são os difusores que são utilizados. Então aqui é um tanque de LUTs ativados. Olha a quantidade. Vocês vão ver daqui a pouco o parâmetro de projeto, que são muitos difusores que a gente tem que instalar num tanque. É claro, depende do tamanho dele, mas normalmente ele é 1 para cada 0,8 metro quadrado de área de fundo. Então vão ser bastante a quantidade de difusor. Olha lá outra imagem, ó. Outros difusores instalados. Então, normalmente, o que a gente faz? Aqui eu vou dar uma outra imagem para vocês. Isso aqui depende muito do fabricante, tá? Vamos supor, eu mostrei para vocês ali um jeito muito simples, né? Vamos supor que eu tenho aqui, então, desenhar aqui a casa de sopradores de ar. Então, isso aqui seria a casa com os sopradores. E aqui é o nosso tanque de aeração. Então, o que a gente normalmente pode fazer? Que é feito, na verdade. Nessa tubulação, ela sai uma tubulação central, que ela meio que distribui por toda a extensão do reator. E dessa tubulação central, vai saindo outras tubulações que faz tipo módulos de aerador. Por exemplo, aqui é lá no fundo já, tá? Essa tubulação lá no fundo do reator, ela distribui tipo espinha de peixe, outros tubos. E aqui você instala os difusores de ar.
Só um exemplo, tá, pessoal? E aí, aqui do lado, você faz descer um outro tubo, que vai de fora a fora aqui no reator. Faz de novo esses tubos intermediários, formando tipo espinha de peixe. E coloca outro módulo. Por que isso, pessoal? Vocês podem ver, ó, aqui, ó, nesse sistema aqui, nesse desenho, ó, desce esse tubo, ó, ele forma esse módulo aqui de aeração, ó. Quando vocês olharem depois no slide, vocês vão conseguir ver bem. Esse outro tubo, ele alimenta esse módulo. Se de repente der problema em um desses difusores, você não precisa parar tudo o sistema para você conseguir interromper a alimentação de um trecho. Vamos supor, por exemplo, que quebre, né, um desses, ou a tubulação fique rompida. Até você conseguir dar a manutenção, que aí sim vai ter que esvaziar o reator tudo, mas enquanto você não chega a esse momento, você fecha simplesmente a válvula desse tubo que desce, e aí você para de alimentar o reator nesse ponto aqui. Para de alimentar com ar, né? Para de injetar ar nesse módulo aqui. Se você não fizer isso, todo o teu sistema, como aqui vai ter menos perda de carga onde rompeu, aí toda a vazão de ar ia sair só num ponto. Então por isso que a gente fecha para evitar que ocorra isso. Então todo o ar fica, quando tem algum rompimento, alguma coisa assim, todo o ar para de passar por esse local e ele é só desviado para as outras aerações. Então aqui é um exemplo. Olha os difusores. Existem difusores de cerâmica, difusor com membrana de um material plástico, que eu vou mostrar para vocês depois. A de cerâmica é muito semelhante àquelas pedras de aquário. Não sei se você já viu aquela pedra porosa de aquário, que faz aeração em aquário. Muito parecido com aquilo. Olha mais exemplos aí, pessoal. Tudo de difusores em fundo de reator de louros ativados. Um outro tanque, nesse tanque aqui, nesse outro aqui. Então, tudo instaladinho. Aqui, espinha de peixe, esse aqui já é um tanque menor, ele não tinha tantos módulos, assim, você vê, já é um tanque maior, tem bastante distribuição desses módulos. Aqui instalando. E esse de membrana que eu falei para vocês é interessante, porque pensa num aerador desse, num disco desse de cerâmica. Com o tempo, a própria cerâmica ali, as bactérias elas vão ocupando, vai entupindo e vai gerando problema para você conseguir uma boa difusão de ar. Já esse de membrana, ele é tipo uma borracha assim mesmo, toda perfuradinha. E quando você não injeta ar ali, ela fica toda fechada, então você não vê os poros dela. Porém, quando você injeta ar na tubulação, ela infla. E quando ela infla, ela abre esses poros. E quando ela abre esses poros, saem as microbolhas de ar. Então você consegue aerar o sistema com microbolhas, que a gente sabe quanto menor a bolha, melhor vai ser, porque vai ter mais bolhas e vai ter maior contato com a lâmina de água, né, por uma mesma vazão de ar. Então, essa é a forma que a gente faz a aeração nesse tipo de sistema. E como é que é o projeto? Quantos desses vai ter, Brito? Tá ali, ó. É um difusor para cada de 0,6 a 0,9 metro quadrado de fundo do tanque. Então, eu sei a área total, faço a regra de 3. É 1 para cada 0,6, eu tenho 500 metros quadrados de fundo, vejam a quantidade de difusor. Regra de 3, simples. Tá certo? Olha os difusores. Existem também esses difusores que são barras do mesmo material polimérico. Tá vendo a formação de bolhas finas que eu falo para você? Existem esses difusores tipo disco, então existe uma infinidade de modelo. Vocês podem encontrar por aí. Olha as tubulações que eu falo para vocês. Essa é a tubulação principal, ó. E essas são os drop pipe que eles falam, tubos de descida, né? Cada um desses que vai descendo alimenta uma parte do reator. Cada um desses azulzinhos aqui que vai descendo alimenta de ar uma parte do fundo do reator. E como é que eu calculo essa vazão de ar que eu vou ter que inserir no reator? Simples, pessoal. Vamos lá. A vazão de ar ela vai ser função da massa de oxigênio que eu preciso transportar, certo? Só que acontece que o ar ele não é 100% oxigênio. Ele é apenas 22% de oxigênio, mais ou menos. E não 100%. Então, como que a gente pode transformar uma unidade aqui de volume, uma unidade aqui de massa de ar,
em vazão. De novo, como é que eu transformo massa em unidade de vazão ou de volume? Massa para volume. Densidade. Então a gente pode calcular que essa minha vazão de ar ela vai ser igual à minha massa de oxigênio dividido pela densidade do ar. Porém, de novo, o ar ele não é 100% oxigênio. Do mesmo jeito que o lodo não é 100% lodo sólido. Ele é 99% água. Da mesma forma aqui. Ou seja, eu vou ter que multiplicar isso aqui pelo teor de sólidos do ar. Seria alguma coisa similar, entendeu? Mas na verdade não é teor de sólido. A gente chama porcentagem de oxigênio no ar, que é de 22. Então 0,22. Aí eu tenho a massa de ar. Porém, acontece o seguinte, essa fórmula estaria completa se toda bolha de ar que eu injetasse saísse e fosse transferida todo o oxigênio para o líquido. Mas a gente sabe que não é todo o oxigênio que está na bolha que é transferido para o líquido. Ensaios com esse tipo de membrana que faz aeração, com pedra porosa, ou com essas pedras de cerâmica, ou com essas membranas, fala o seguinte, apenas em torno de 10 a 15% das bolhas que saem lá realmente são transferidas como oxigênio para o líquido. Ou seja, eu tenho que multiplicar isso aqui pelo que de fato consegue ser transferido. De 0,15 a 0, de 0,10 a 0,15. E esse parâmetro a gente chama de SOTE. Em inglês, né? Eficiência de transferência de oxigênio para o líquido. Standard Oxygen Transference Efficiency. Ou seja, a eficiência de transferência de oxigênio para o líquido. 15% só. Tá vendo como é pouco, pessoal? Por isso que hoje em dia tem muitos sistemas que tentam melhorar isso aqui. Porque se isso aqui fosse mais próximo de 100, você economizaria muito em potência de aerador e tudo mais. Mas isso aqui, infelizmente, ainda é baixo. Agora sim, a massa de ar, a vazão de ar é a massa pela densidade vezes a 0,22 vezes 1,5. Isso. Vezes, isso aqui é o coeficiente de segurança. 1,5, ou seja, eu jogo 50% a mais do que eu preciso. Isso aqui seria o coeficiente de segurança. Aí sim, com essa equação, está finalizado o meu cálculo de vazão de ar. Então, como eu ficaria, para limpar aqui essa fórmula, a vazão de ar é igual a massa de oxigênio vezes 1,5 dividido por densidade do ar vezes 0,22 vezes 0,15. Sempre trabalhar com as unidades corretas para sair metro cúbico. A massa quilo por metro cúbico, a densidade também tem que estar em quilo. Então, se a massa é quilo por dia, a densidade tem que estar em quilo também. O oxigênio, todo o resto é porcentagem. Deixa em porcentagem, 0,22, 0,15. E é isso. A massa de ar. Certo? E por último, pessoal, a gente precisa saber qual é a potência do soprador de ar que eu vou ter que colocar, do meu compressor, para conseguir satisfazer essa minha vazão de aeração. Ou seja, qual é a potência que eu vou precisar do meu aerador, do meu soprador, que eu vou colocar lá na casa de sopradores, para atingir essa vazão de ar que eu preciso. Como é que eu calculo isso? Tem essa fórmula empírica aí gigante. Mas eu vou resumir alguns parâmetros dela, tá? Então a pressão, a potência ali em quilowatt, a potência dessa equação, ela é dada em quilowatt, é igual a massa de ar. Então a massa de ar é, qual que é a unidade? Está em quilograma de ar por segundo. Ou seja, eu sei qual que é a vazão de ar? Sei. Calculei a vazão de ar lá. Tá, e como é que eu transformo aquela vazão de ar que eu calculei? Calculei aqui, pessoal, ó. Ó, vazão de ar. Como é que eu transformo essa vazão de ar em massa de ar? Densidade, de novo. Para transformar a vazão para massa, volume para massa, eu uso a densidade. Então, eu expliquei. Como é que eu transformo isso? Eu pego a densidade do ar e multiplico pela vazão de ar. Faço ao contrário agora, né? Para fazer virar
massa virar densidade, para fazer a vazão, né, virar massa, eu multiplico pela densidade, como está explicado aqui. O R é a constante dos gases, todo mundo conhece. Opa. T, temperatura absoluta em Kelvin, beleza? PS, esses são os dois parâmetros mais difíceis de entender, PS e PE. O que é o PS? Vamos ver aqui, ó. Pressão absoluta na saída do compressor. Então vamos pensar no nosso tanque aqui. Eu tenho aqui o solo. Eu tenho aqui o soprador. Eu tenho aqui a tubulação, que vai mandar ele para o fundo do meu reator. Beleza. E eu tenho aqui os difusores. Um exemplo simples. Pergunta: qual que é a pressão na saída do compressor? Então, onde que a saída de ar do compressor vai estar? Vai estar aqui, ó, nessa ponta aqui, ó. Eu quero saber essa pressão. Isso aqui é o meu PS. Pressão aqui na saída. Como é que eu calculo esse PS? Então, esse PS, ele é calculado da seguinte forma. Ele vai ser a pressão atmosférica. Por quê? Porque esse nível esse tanque aqui, ele está no nível do mar, tem uma pressão influenciada aqui nele. É a pressão atmosférica que está influenciando essa coluna d'água. Mas o quê? A coluna d'água. Então a coluna d'água. O que mais? Mais a perda de carga. Porque vai ter perda de carga até o ar sair aqui. É assim que eu calculo o PS. Nossa, Brito, mas um tanque gigante, eu vou calcular a perda de carga pelo tanque inteiro. Como é que faz? Existe um jeito simples que a gente coloca aqui, que é o seguinte. Essa perda de carga eu posso considerar de 1,2 a 1,4 vezes a profundidade do tanque. Ah, então ficou simples, Brito. Se eu sei a altura, a pressão atmosférica eu sempre vou saber. Se eu sei a altura, eu sei a pressão atmosférica, sei a coluna, multiplico. É fácil assim. Beleza, é exatamente isso. Isso é o PS. E o PE? O PE é a pressão absoluta na entrada do compressor. Onde o compressor está? Está sob pressão atmosférica. Então vamos supor que aqui é a entrada dele. Qual que é a pressão que vai estar sendo influenciada na entrada do compressor? Somente a pressão atmosférica. Então o meu PE é igual à pressão atmosférica. Esse Ezinho, o que é esse E? É a eficiência do compressor. Assim como as bombas têm uma eficiência de trabalho também, os compressores também têm. Ou seja, a gente vai ver no catálogo para aquela vazão de ar qual que seria a eficiência dele de trabalho. Então a gente multiplica pela eficiência que varia em torno aí de 70% a 80%. O que mais, pessoal? Só. O resto a gente conhece tudo na fórmula. Aqui só para transformar a potência em ATM para MCA e a potência em kW. Atenção com as unidades aqui, tá tudo ATM. Então eu tenho que transformar essa profundidade do reator em ATM. E para finalizar, recomendações. Profundidade. Se for ar difuso desse jeito, de 4 a 6 metros. Se for aeração mecânica, que é aquela superficial, que pode também ser usada em lodos ativados, falei para vocês na aula de lagoa. Posso utilizar difusor de ar em lagoa e posso usar também aeração mecânica em um tanque de lodos ativados. Eu posso. O que a gente faz na disciplina é dividir, para vocês aprenderem a fazer os dois jeitos, tá? Os dois tipos. Então, profundidades recomendadas. Essa altura que eu falei para vocês que você conhece, ó, é a profundidade, ó. Essa altura aqui. Então, se for ar difuso, que é esse caso, de 4 a 6 metros. Se for aeração mecânica, tem que ser mais raso para o aerador superficial conseguir mandar o ar até aqui para o fundo do tanque. E a relação LB, de novo, eu tenho aqui o tanque, né? Comprimento por largura. Então, L sobre B é igual a 4. Então, eles vão ter um comprimento 4 vezes maior que a largura.
Há umas imagens aqui, o sistema é extremamente compacto, pessoal, tá vendo? Aqui eu vou passar uma aula depois dessa nossa aula, vai ser aula sobre decantador, vou ensinar vocês a dimensionar decantador, muito simples também, fácil, vocês vão ver isso uma aula curtinha. Aqui é todo o tanque de aeração, então você vê um sistema extremamente compacto, limpo, não tem lagoa, não tem muita área, muito compacto. Tá vendo? É extremamente compacto. Consegue colocar cada local em uma determinada posição para você conseguir fazer um arranjo legal, não precisar ficar espalhado em questão de área. Isso aqui na ET em Franco, ó. Em Franco eles usam aerador superficial, só que não é aqueles que ficar boiando, porque eles são de uma potência maior. Então tá vendo? Eles são apoiados numa laje, ó. São apoiados numa viga, né? Bem forte aqui que dá o apoio. Então eles são gigantescos, estão vendo? E eles ficam por toda a extensão do reator. Ó. Como que é grande. Beleza, pessoal? Depois se vocês quiserem olhar mais as fotos, vai estar tudo no slide da aula. Então, isso aí, com isso a gente finaliza o dimensionamento de lodos ativados. Qualquer dúvida, a gente vai conversar na semana de aula que a gente tem síncrona, né? Então, nas aulas síncronas, a gente pode voltar e discutir o dimensionamento de lodos ativados. Mas, a princípio, ficamos por aqui. Próxima aula que eu vou mandar para vocês é sobre decantador, uma aula curtinha também, que vocês vão aprender a dimensionar decantador. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.